Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de estudo do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estudar Gênesis 18 a 23. São capítulos muito relevantes para a vida de Abraão, porque eles falam sobre o nascimento do filho da promessa, Isaque. Nós vamos ver o grande sacrifício que Abraão e Sara fizeram. Agora, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque são temas que são sumamente importantes para cada um de nós. Falam do convênio abrâmico, fala do grande pai e da grande mãe, das religiões, né? Tanto os judeus como os muçulmanos e nós, os cristãos, vemos em Abraão o pai da fé e Sara a mãe da fé. Então, tem muita coisa relevante aqui para ser tratada. Como meu tempo é limitado e eu quero propositalmente não deixar esse vídeo muito longo como os demais, porque a gente já gravou nesse ano vídeos que tinham 2 horas de duração. E para que isso não aconteça e eu consiga tratar dos elementos mais importantes, deixando que vocês descubram por seu estudo pessoal, familiar e na igreja, outros aspectos que são relevantes, até os mais relevantes, quando você procura e se esforça, o Senhor, Ele te abençoa de modo individual, personalizado. Ainda assim, minha missão aqui é trazer um esboço, trazer para vocês uma visão geral e apontar uma coisa ou outra que é interessante e talvez você ainda não saiba e te ajude de alguma maneira. Então, nessa lousa aqui, eu coloquei 2 perguntas que podem nos guiar, que são importantes para que a gente não se perca em detalhes históricos, curiosidades, coisas que, ok, é legal de aprender, mas não vai levar a muito progresso, né? Então, as 2 perguntas são: o que Deus quer me ensinar? Por que Ele quer que eu estude Gênesis 18 até a 23? Tem alguma coisa aqui que é útil para a minha vida? E a segunda pergunta: o que eu aprendo sobre o Salvador? O que eu aprendo sobre Cristo nessas histórias, nessas passagens? E aqui eu coloquei um breve resumo, né, uma palavra-chave para que eu possa ser guiado enquanto eu vou conversando com vocês nos meus pensamentos, para que eu não me perca muito. Então, capítulo 18, a gente vai falar sobre a visita de 3 mensageiros de Deus. No 19, vamos falar sobre Sodoma e Gomorra e sua destruição. No capítulo 20, a gente tem a história de um rei que encontra Abraão. No 21, nós temos o nascimento de Isaque. No 22, o sacrifício do filho da promessa. E no 23, a morte de Sara. Aqui, deste lado, quando a gente for falar sobre o capítulo 22, eu vou usar e vamos preencher, porque existe um paralelo importante entre Isaac e Jesus Cristo que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar no versículo 1 do 18, diz que o Senhor mais uma vez se manifestou a Abraão. Aqui não é a primeira vez que o Senhor aparece a Abraão. Abraão, como um profeta de Deus, tem a oportunidade de falar com o Senhor face a face de tempos em tempos. Depois dessa visita extraordinária, 3 homens aparecem. Esses homens, eles são tratados aqui como homens, né, e mais para frente como anjos. Eles são 3 mensageiros. A gente não pode pensar que anjos nessa escritura se refira a um ser ressurreto, até porque a ressurreição não tinha acontecido, só vai acontecer quando Jesus Cristo, ele se levanta dos mortos. Então, não tem anjo ressurreto. Também a gente não pode pensar que é um espírito aperfeiçoado ou um mensageiro no sentido que a gente tem visto, né, os anjos aparecerem já no Velho Testamento, quando, por exemplo, vem do céu um mensageiro e diz para Adão: por que você está oferecendo o sacrifício? Ele diz: não sei, exceto que Deus mandou, e aí o anjo explica. Não é esse tipo de anjo. Esse anjo aqui, ele é um ser mortal. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque eles comem, né, com Abraão. Então eles não estavam, não tinham apenas um espírito, eles tinham um corpo também. E a gente sabe dessa natureza que difere o espírito do corpo por outros relatos na própria Escritura. Quando Jesus se manifesta aos apóstolos, ele fala para Tomé o tocar
E ele percebe, ok, é o mesmo Jesus, tem carne e osso, e em outra ocasião ele come com os discípulos, mostrando que ele era um ser corpóreo. Tá? Isso não significa que o espírito não tenha matéria. Nós sabemos, por revelação moderna, que o espírito é matéria, só que é mais pura e refinada. Então difere dessa tangibilidade ou dessas características que nós temos na mortalidade. E aqui eram seres mortais. Bom, eles apareceram e aí Abraão falou: ok, vocês estão aqui, né? E eu vou preparar uma comidinha para vocês. Na tradução do profeta Joseph Smith, é sempre importante, quando você está lendo, usa a edição da igreja e vai lá nessas notinhas de rodapé, como tem aqui no versículo 3, e disse: Meu Senhor, se agora achei graça aos teus olhos. Na tradução do profeta Joseph Smith, a gente aprende que ali ele não fala meu Senhor, ele fala meus irmãos. E só se você for na nota de rodapé você vai encontrar isso. Por quê? Porque ele não está mais falando com o Senhor. Ele já falou com o Senhor e agora ele está recepcionando esses 3 mensageiros. Esses 3 mensageiros têm uma missão importante. A missão deles não é revelada no primeiro momento. E eles estão oficiando no nome do Senhor. Portanto, eles possuem um sacerdócio e eles foram enviados por alguém que detém as chaves, ou seja, o poder de presidência. Quem tinha o poder de presidência nesse tempo? Pelo que nós sabemos das Escrituras, era Melquisedeque. Tanto que foi Melquisedeque que deu o sumo sacerdócio a Abraão. Então, eles provavelmente eram profetas de Deus que foram enviados por Melquisedeque para cumprir uma missão especial, que não era visitar Abraão. Eles estavam de passagem, mas Abraão os recebeu. E todo membro da igreja, todo discípulo de Cristo, deve ser assim como Abraão, hospitaleiro, deve receber bem as pessoas. Nós temos que dar atenção, nós temos que tratar bem, não importa em que cultura do mundo nós estejamos inseridos. Não importa se as pessoas não falam bom dia, boa tarde, boa noite. Nós, membros da igreja, somos diferentes. Nós tratamos bem todo mundo, tá bom? E Abraão fez isso. Aí ele deu água, ele lavou os pés deles. Eles falam, ó, fica nessa sombrinha aqui. Afinal, Abraão, ele não vivia em uma cidade. Ele era nômade, né? Ele vivia em vários lugares. A gente vê ele viajando muitas vezes aqui nas Escrituras. E aí lá na tenda dele, tinha a tenda principal, que era do casal, inclusive a tenda de Sara. E aí ele falou, fica aqui na árvore enquanto que eu vou preparar alguma coisinha para vocês. Falou, ó, Sara, vai, prepara aí uma coisinha para os meus convidados, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, faz os bolos. Abraão vai lá nas vaquinhas, né, no rebanho que ele tinha, e ele pega a carne. E aí, enquanto eles estão lá comendo, desfrutando da sombra, eles perguntam, cadê a sua esposa? Isso está no versículo 9. Interessante, né? Eles chamam Sara pelo nome, então eles já conheciam. Onde está a tua mulher Sara? E Abraão respondeu, ela está ali na tenda. E o 10, certamente retornarei a ti por este tempo da vida. Eis que tua mulher Sara terá um filho. E ouvindo Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. O que significa isso? Que ela estava na menopausa, que ela não tinha mais capacidade biológica de ter filho, já não menstruava mais. E assim, capacidade biológica para os homens, né? Porque para Deus, como nós vamos aprender, nada é impossível, porque ele conhece mais, ele sabe melhor e ele consegue realizar coisas que para nós são impossíveis. Para nós, a gente só pode chamar de milagre. E é exatamente isso que vai acontecer. Então, o Senhor, ele responde nossas orações, às vezes com sua própria voz, numa manifestação. Essa não é a primeira vez que para Abraão e Sara é prometido que eles vão ter um filho. Se a gente for retomar, né, lá no capítulo 17, quando... Deixa eu ver, Abraão 17, versículo 17. O Senhor fala que ele vai ser pai de muitas nações, muda o nome de Abraão para Abraão, e de Sarai ele muda para Sara. O nome de Abraão significa pai elevado. O nome de Abraão significa pai de multidões ou pai de muitas nações.
O nome Sarai significa princesa, é a sua princesa, uma princesa de Abraão. Mas Sara significa uma princesa de todos. Assim, os nomes que eles receberam mostram que eles eram do convênio. O Senhor alterou o nome deles para que eles se lembrassem das promessas. E aqui diz assim, que Abraão caiu, no versículo 17 de Gênesis 17, Abraão caiu sobre o seu rosto e riu-se. Na tradução do profeta Joseph Smith, na verdade é que Abraão rejubilou-se e disse em seu coração: há de nascer um filho ao que tem 100 anos de idade, e Sara, que tem 90 anos de idade, conceberá. Então, não foi uma pergunta colocando em dúvida o que Deus tinha falado, foi uma afirmação de fé. Por isso que é importante olhar a tradução do profeta Joseph Smith. Bom, voltando lá para o 18, os mensageiros que estavam ali, confirmaram que Abraão teria um filho. E Sara, ouvindo tudo aquilo, né? Então, o Senhor sempre age por testemunhas, né? E aqui, através dos servos dele, ele confirma essa verdade espiritual. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que eles já eram velhos, mostrando que, para o mundo, era uma coisa impossível, não é? Mas o 14 diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque Sara, ela deu uma risadinha quando viu isso, né? Ela falou: eita, será que é mesmo? Mas eu já estou tão velho, estou com 90 anos. E aí, seja através da própria voz de Deus, de seu espírito, ou através daqueles mensageiros, aqui tem uma bronca. Há alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, retornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não ri, porque temeu, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Então, que interessante essa história. Uma mulher de 90 anos vai ficar grávida e vai ter realmente um filho da promessa. Pergunto para vocês, o que na sua vida Deus prometeu que ainda não se cumpriu? E que você está vendo os dias, os meses, os anos passando e se pergunta: será mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Bom, meus irmãos e irmãs, como alguém que demorou muito para casar, mas que recebeu essa promessa quando tinha 16 anos de idade, que teria um casamento, que teria filhos e que teria a oportunidade de desfrutar de um selamento eterno, eu digo para vocês que essa história de Abraão e Sara não é tão distante da minha realidade. Nem é distante da sua realidade também, porque eu sei que Deus ele faz grandiosas promessas e nem sempre nós vemos essas promessas se cumprirem no tempo em que a gente quer. A gente é impaciente, essa que é a verdade. A gente quer que Deus prometa e, de forma instantânea, Ele nos conceda aquilo que garantiu nos dar. Mas é necessário fé, é necessário perseverança, é necessário desenvolvimento de atributos cristãos, como paciência, humildade. E todas essas coisas, elas são para o nosso benefício. Então, eu sei que na sua bênção patriarcal talvez tenha alguma promessa especial que ainda não tenha se cumprido. Conheço pessoas cuja bênção patriarcal promete um casamento, como a minha promete, mas essa bênção não chegou. Ou pessoas que há a promessa de um casamento eterno, mas houve o divórcio, houve uma separação, houve uma traição. E você pode se perguntar: mas Senhor, tu me prometeste essas coisas, por que elas não estão acontecendo? Imagina Abraão e Sara. Quando a gente lê o relato de Abraão, a gente já estudou Abraão, a gente vê que Abraão desejava ser o pai de muitas nações, já jovem ele desejava ter muitos filhos. Mas isso não acontecia de jeito nenhum. E as conversas e as orações deles deviam ser tão intensas que Sara falou assim: olha, então faz o seguinte, Abraão, pega a minha serva, que ela recebeu lá no Egito, casa com ela.
né? Se ajunta com ela, tem um filho. A gente sabe que o Senhor, ele deu a lei do casamento plural em algumas ocasiões. E naquela dispensação era permitido. E Abraão recebeu ordem do Senhor de assim fazer. Então ele tomou Agar e teve Ismael. Antes disso, ele já tinha pensado que ele ia pegar um menino dos servos dele, porque Sara era estéril. Mas depois de quase 14 anos, que Ismael já estava lá com Abraão, de fato Sara concebeu. E é impressionante? É. É milagroso? É. Mas aconteceu. O filho da promessa estava no ventre dela. Então, meus irmãos e irmãs, não duvidem, porque o Senhor, ele tem poder para cumprir suas promessas. Se ele disse, vai acontecer. E eu, já avançado em idade, quase na mesma idade que Isaac, ele vai casar com Rebeca. Ele tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Então, assim, eu vi, meus irmãos e irmãs, meus amigos casarem, que serviram missão, os missionários que serviram missão comigo se casando. Meus irmãos, eu sou o mais velho de 6. Meu irmão casou, depois vem uma outra irmã, casou, depois vem a irmã mais nova, casou também, e vi meus sobrinhos se multiplicarem. E eu fiquei para titio. Mas felizmente, daqui a alguns dias eu vou estar casado. Foi no meu tempo, da maneira que eu quero? Não. Mas foi no tempo e da maneira do Senhor. E eu sou grato por ter aprendido as lições que aprendi no tempo em que fui solteiro. Agora, pode ser que para você não seja uma questão de ter filhos ou de casar, talvez seja uma questão de, poxa, por que eu não posso ter o emprego dos sonhos? Ou por que eu não posso viajar? Por que eu não posso estudar fora? Ou por que eu não posso vencer essa eleição? Ou por que não acontece do meu jeito isso ou aquilo? Ou por que eu não supero essa doença? Ou... Tem muitas coisas que você anseia, que você espera. E são coisas boas, mas não acontece do jeito que você quer. Um dia, meu irmão e minha irmã, você vai entender. Então, enquanto você não entende, seja grato, porque o Senhor, ele sabe todas as coisas, tá bom? Agora, aqueles mensageiros, eles não apenas falaram dessa notícia maravilhosa, mas também contaram o que eles iam fazer. Eles estavam de passagem, lembra? Eles disseram, olha, não vamos ocultar Abraão, porque Abraão, ele vai se tornar uma poderosa nação e vão ser benditos todas as nações da terra. De alguma maneira, aqueles mensageiros sabiam que Abraão tinha recebido promessas de exaltação e que ele era um portador do santo sacerdócio. Portanto, eles podiam revelar as coisas que eles estavam para fazer. No 19, porque eu conheço que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele que guardem o caminho do Senhor para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele falou. E aí o Senhor fala, seja através dos mensageiros ou por revelação. O clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, e porquanto o seu pecado se agravou muito. Então, aqueles homens, eles partem, no versículo 22, para Sodoma. E Abraão fica ali, diante da face do Senhor. Então, é provável que eles tenham se afastado um pouco e participado de uma cerimônia sagrada, onde esse conselho, né, essa reunião foi realizada e Abraão ficou sabendo essas coisas. E aí, Abraão fica ali, prostrado, preocupado. Por quê? Porque ele tem alguém muito querido que mora ali em Sodoma, que é Ló, seu sobrinho. E aí ele pergunta ao Senhor, Senhor, tu vais destruir a cidade? Vai destruir o justo junto com o ímpio? E aí ele ousa falar com o Senhor o seguinte, no versículo 24. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Aí o Senhor diz, não vou destruir. Se tiver 50 justos, não vou destruir. Uma cidade inteira, tá? As cidades da época, evidentemente, não eram tão grandes quanto as cidades que nós temos
Hoje em dia, para ser considerado uma cidade, era um ajuntamento de famílias, talvez Sodoma tivesse ali. Não dá para saber, porque a gente nem sabe onde é a localização de Sodoma hoje, a gente sabe que é mais ou menos ali perto do Mar Morto, mas é provável que tinha algo em torno de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas, quando muito, tá bom? Então, mas o Senhor, ele está dizendo aqui, eu não vou destruir. Pode ter 5.000 pessoas iníquas, mas se tiver 50 juntos, eu não vou destruir. E aí Abraão continua orando ao Senhor, porque o Senhor não identifica esses justos. E aí, se tiver 45, também não vou destruir. Se tiver 40, também não vou destruir. Se tiver 20, também não vou destruir, diz o Senhor. Porque o Senhor, ele poupa uma cidade, uma escola, uma nação, uma casa, quando tem justos. Lembra no livro de Mórmon, quando Alma e Amaleque foram expulsos de Amonia, e quando os homens justos foram expulsos, as mulheres e as crianças queimadas, aquele povo estava maduro para a destruição. E tão logo expulsaram os justos, vieram os lamanitas e destruíram a cidade de Amonia. Tanto que ficou fedendo por causa dos cadáveres e chamaram de a desolação dos Neores. E é assim que acontece, meus irmãos. Quando um povo está maduro para a destruição, o Senhor não vai permitir que aquele povo fique muito tempo. Quando tirar os justos, ele imediatamente destrói a cidade. E tem uma escritura no livro de Mórmon, 1 Nefe 17, que eu acho que explica bem sobre isso, porque vocês vão ler no Velho Testamento muitas histórias do Senhor destruindo povos, nações, e aí você pode pensar, nossa, Deus é muito vingativo, ele está destruindo tudo que é povo aqui, como é que pode ser um Deus bondoso se ele está mandando matar homens, mulheres, crianças, até animais? E olha só, 1 Nefe 17, que está no período do Velho Testamento, quando o Nefe está escrevendo isso, explica algo que nos ajuda a entender. 17:32, nesse discurso de Nefe para os irmãos, ele diz assim, ó. Depois de haverem atravessado o Rio Jordão, está falando da casa de Israel, está contando sobre a história de Israel, quando eles entraram na terra prometida. Ele tornou-os poderosos para que expulsassem os filhos da terra, sim, para que os dispersassem até a destruição. Porque lembra que Josué, ele foi conquistando, já tinha gente morando ali na terra, ele foi conquistando. E agora supondes que os filhos dessa terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nosso pai, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo não. Então, Nefe está revelando que só foi permitido os israelitas entrarem, dominarem, expulsarem e matarem, porque eles não eram justos, os povos que estavam antes naquela terra. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles se tivessem sido justos? Eis, eu vos digo não. Então, se aquele povo tivesse sido justo, o Senhor não ia favorecer mais os israelitas do que eles. Pensais. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido iniquidade. Então, embora a gente não tenha um relato, aquele povo que foi destruído pelos israelitas tinham recebido os profetas de Deus. Mas eles tinham recusado esses profetas. E continua. Eles tinham amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou para a destruição deles e abençoou para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada, criou seus filhos para que habitassem. E ele não favorece. Aqui é muito interessante vocês lerem, que ele levanta uma nação justa, destrói uma iníqua, e ele ama todos os seus filhos e quer abençoar todos. Agora, tem uma escritura em Gênesis, o próprio Gênesis 15, que a gente leu na semana passada, que acho que ilustra esse mesmo ponto, né? Só que de um modo mais sucinto. Gênesis 15, versículo 16, diz assim: E a quarta geração retornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, os amorreus viviam naquela terra que a Abraão foi dado. Só que ele não devia ir para lá porque a medida dos amorreus ainda não estava cheia, ou seja, eles não estavam tão iníquos a ponto do Senhor ter que varrê-los completamente da terra.
O Senhor sempre envia profetas para advertir o povo antes das calamidades e das destruições. Antes que eles sejam completamente exterminados, sempre há muitos profetas. A gente viu esse padrão entre os jareditas, por exemplo. Então, que eu quero dizer para vocês? Que Sodoma e Gomorra não foram destruídas sem que houvesse muita chance dada por Deus para que eles evitassem esse destino. O Senhor enviou mensageiros para eles, mas eles recusaram. Então, estes especificamente que estavam indo agora para Sodoma e Gomorra, eles foram para Sodoma, né? Mas nós podemos crer que também Gomorra foi advertida e provavelmente eram cidades próximas, cidades vizinhas. E eles pregaram o evangelho, mas foram recusados. E vamos lá para o próximo capítulo. Ah, só uma coisa, interessante essa oração de Abraão, porque ele vai pleiteando, né? Ô Senhor, se tiver 50, se tiver 40, assim por diante, até chegar no número 10, e aí, tirando a família de Ló, não tinha mais justos. E esse padrão de oração é muito parecido com o que nós vemos no livro de Éter, já que eu mencionei os Jareditas. Porque quando o irmão de Jared vai orar, ele vai, faz uma oração, aí volta, o irmão dele fala, vai, faz uma outra oração, aí e ele fica nesse vai e vem, né? E é uma forma poética de se escrever uma prece sincera a Deus. Não necessariamente ele ficou orando, parou, ficou orando depois, mas aqui pode ser que tenha sido assim, mas mostra uma maneira antiga de se escrever algo que o profeta Joseph Smith provavelmente não iria pensar se ele estivesse inventando o livro de Mórmon, né? Mas como é um texto antigo, faz muito sentido a gente ver essa correlação. No capítulo 18, não, no 19 agora, vamos para o 19. Ló, que é o sobrinho de Abraão, ele recebe esses homens. Mais uma vez, falo da importância da tradução do profeta Joseph Smith, porque no versículo 1 fala, e chegaram 2 anjos a Sodoma à tarde. Mas a tradução do profeta Joseph Smith diz que chegaram 3 anjos. Anjos, lembra que são esses mensageiros. E eles chegaram ali e Ló os recebeu, né? E essa história aqui também é melhor entendida pela tradução do profeta Joseph Smith, que vai corrigir vários equívocos. Quando eles chegam, os homens da cidade vêm. E pela história da Bíblia, parece que Ló oferece as suas meninas, as suas 2 moças, no lugar dos homens, porque aqueles homens, eles queriam conhecer, no sentido bíblico, que é quebrar a lei da castidade, eles queriam ter relação sexual com aqueles homens que haviam chegado, com aqueles mensageiros de Deus. E Ló saiu para fora e disse, não, não faça isso. E pelo relato bíblico parece, ó, em vez de vocês quererem dormir com esses mensageiros de Deus, durmam com as minhas filhas. Mas não é isso que aconteceu. Se vocês lerem a tradução do profeta Joseph Smith, que está lá no Guia para o Estudo das Escrituras, no finalzinho, né, a seleção, vocês vão ver que Ló diz, vocês não vão nem dormir com eles, nem com as minhas filhas, porque isso é abominação. E Ló tenta proteger os irmãos que estão visitando suas filhas. Ao ponto de que ele não consegue, os homens vão falar, vamos fazer mal para você e para eles. E quando vão para cima, aqueles mensageiros colocam Ló para dentro e pelo poder do sacerdócio ferem aqueles homens com cegueira, de modo que eles não conseguem achar a porta. E assim eles são dispersados. E aí, eles dizem aqui no versículo 12, tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor aumentou diante da face do Senhor e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Uau! Essa era a missão, destruir Sodoma e Gomorra, porque a iniquidade estava tal. Depois o apóstolo Paulo, né, ele vai falar dos pecados sexuais, ele vai criar uma palavra, a sodomia, né, relacionado a Sodoma e Gomorra. Porque aqui eles tinham um relacionamento sexual, você veja, os homens tinham acabado de chegar e eles queriam dormir com homens. Não é só o fato de homem dormir com homem, mas é a perversão tal que chegou que eles estavam dispostos a usar de violência e a forçar as pessoas
a ter esse relacionamento com eles. Então, esses emissários de Deus disseram: nós vamos destruir. E só que, aparentemente, Ló demorou. Ló demorou porque os genros disseram: não, a gente não vai sair daqui, não. Eles ainda não eram legalmente casados, eles estavam noivos, as filhas já estavam noivas, elas já iam casar, mas os homens não quiseram saber, eles não quiseram sair daquele lugar. Veja, Ló já vivia lá há alguns anos. Ele já estava bem estabelecido, devia ser um homem próspero, as filhas estavam noivas. Então, dá para entender, mas aqueles emissários foram muito diretos: a gente vai destruir, você tem que sair daqui. E aí, eles ainda deram uma forcinha no 15. E ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Apesar dele demorar um pouquinho, no 16, o Senhor foi misericordioso e fez com que ele saísse. Não foi fácil para Ló nem para sua família sair, mas eles saíram. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa por tua vida, não olhes para trás de ti. Essa é a mensagem bem clara que eles estavam dando. Você vai sair, você não vai olhar para trás. E não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte para que não pereças. E apesar dele relutar, ele foi, né? E olha só, ele agradeceu ao Senhor, dizendo: achou graça aos teus olhos, engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar minha alma em vida. E eu não posso escapar para o monte, para que porventura não me apanhe nesse mal e eu morra. Eis que agora esta cidade está perto para fugir de lá. E o Senhor ainda deixou Ló ficar em uma outra cidade lá próximo para ele não escapar, para ele não ter que subir no monte, né? E ele foi para aquele lugar, a cidade passou a se chamar Zoar. E o Senhor fez chover, no 24, sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Lá, nas proximidades do Mar Morto, tem alguns gases, e pode ser, assim como tem no Yellowstone, né, que tinha gases e erupções vulcânicas que acabaram, pela ordem do Senhor, como fala isso? Emanando, não é? Sei lá, explodindo. Explodiu e aquilo criou uma verdadeira chuva de fogo, de modo a destruir a cidade. Pode ser também que houve uma chuva de meteoros e que destruiu a cidade. De qualquer maneira, as escrituras dizem que fogo desceu dos céus, derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Nessa destruição, nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de sal. Essa é uma história impressionante, até porque o Senhor Jesus Cristo, quando estava falando da segunda vinda, ele usou essa passagem de escritura para ensinar um conceito muito importante. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado e os seus bens na casa, não desça para pegá-los, e da mesma forma o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que o Senhor está dizendo aqui? Que nós temos que estar preparados para obedecer, mesmo que isso exija sacrifício da nossa parte. Não adianta você entrar na igreja e ficar olhando para trás. Não adianta você se arrepender de seus pecados e falar: eu me arrependi, mas dá uma saudade de quanto eu pecava. Se você fala esse tipo de coisa, você não se arrependeu verdadeiramente. Porque o arrependimento implica em abandono. Se você tem saudade da sua vida em pecado, é porque você não está santo ainda, você não é santificado. Então, meus irmãos e irmãs, lembrai-vos da mulher de Ló. Na preparação da segunda vinda, lembra que as pessoas vão estar comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, edificando. Como se, né,
tivesse tudo bem. E nós vemos, o presidente Bob Packer diz que todos os pecados de Sodoma e Gomorra acontecem hoje, só que agora eles estão no mundo todo, eles não estão em um local só. É por isso que essa terra vai precisar ser purificada na segunda vinda com fogo. O Senhor vai destruir tudo, porque o negócio está feio. E a gente tem que lembrar da mulher de Ló no sentido de que a fé sempre aponta para o futuro. Jesus Cristo é o sumo sacerdote de bens futuros, significando que o melhor ainda está para vir. O presidente Holland tem um discurso muito bonito sobre a mulher de Ló, eu recomendo que vocês procurem e assistam, mas quando ele fala que a mulher de Ló se converteu numa estátua de sal, ele está dizendo que ela morreu, literalmente, né? Porque você vira uma estátua de sal, você morre. Mas está dizendo que ela morreu espiritualmente. Ela perdeu as bênçãos que ela tinha para receber porque o coração dela ainda estava em Sodoma e Gomorra. O conforto, as coisas do mundo, o prazer. Eu imagino que não foi fácil para ela, porque ela tinha uma vida já lá. Ela tinha as necessidades dela, sabe, satisfeitas. As filhas iam casar com homens de Sodoma. E agora, do dia para a noite, ela tem que sair correndo. Então ela ficou aflita com aquilo. E ela se voltou. Voltou às coisas erradas. Infelizmente, a gente vê membros da Igreja de Jesus Cristo que tiveram uma linda história de conversão, olhando para trás, e acabam virando uma estátua de sal. Porque eles não olham as bênçãos maravilhosas que Deus quer dar numa nova terra longe da iniquidade. Foi horrível o que a mulher de Ló fez. Porém, foi pior ainda o que as filhas de Ló fizeram. Porque eles foram habitar em um monte e elas já estavam próximas a casar, mas agora não podiam casar porque os maridos dela morreram. Pô, então elas estão de luto dos noivos que morreram, elas estão de luto da mãe que morreram e elas cometem uma iniquidade muito grande. Porque, embora seja compreensível que elas estão nesse período muito difícil, elas não deveriam ter feito o que elas fizeram. Na tradução do profeta Joseph Smith, ele deixa claro que isso foi uma iniquidade. Então, elas dão vinho para o pai velho delas e ele tem um relacionamento sexual com as duas filhas, uma numa noite, outra em outra noite. E elas engravidam desse relacionamento. Isso é um pecado sério, é o incesto. E desse incesto nascem dois povos, tá? Embora muitos especialistas questionem se essa é a origem mesmo, as escrituras dizem que da primogênita nasceram os moabitas e da segunda filha nasceram os amonitas. São dois povos que vão viver ali em vizinhança à casa de Israel, e nós vamos ver que eles sempre estão brigando com os israelitas na maior parte do tempo, né? E aí tem esse triste episódio. Bom, aqui em Gênesis 20, nós vemos Abimeleque, que é um rei numa região ali próxima, um rei menor, e ele faz um convênio com Abraão. Agora, tem uma história dele querer ficar com Sara, né, e tomar Sara. E é uma história, o padrão da história é o mesmo que aconteceu no Egito, quando Sara, mais nova, né, ela é tomada pelo faraó, Abraão diz que é irmã, tal. E no versículo 5 explica, é minha irmã? E ela também diz, é meu irmão. Na sinceridade do coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. Por quê? Porque, de fato, ela era sobrinha, né, de Abraão. Então, é essa explicação que ele deu. Mas enganou, né, ele. E aí ele disse, não, não faça isso, sei o quê, toma aqui, sua mulher não teve relação com Sara, nem nada. E aqui, alguns especialistas da igreja dizem que é mais uma história ritualística do que uma história real. Não que não tenha acontecido, mas como é o mesmo padrão do que está acontecendo,
de testar a fidelidade, pode ser que ela represente um teste de fidelidade para Sara e Abraão, um novo teste, né? E Abraão, uma parte importante dessa história é que quando esse rei ele pega Sara, nem ele e nem o seu reino podem ter mais filhos. E é só quando Abraão intercede, tendo retomado Sara para junto de si, intercede pelo rei Abimeleque, que ele e sua casa podem gerar filhos. Então, mostrando que um profeta, ele pode orar a Deus e mudar o destino até de uma nação. Bom, vamos para o 21. O 21 e 22 são o centro dessa aula, tá? São os capítulos mais importantes porque eles falam da grande promessa de Isaac. E no versículo 21 já começa dizendo que o Senhor visitou Sara e Sara concebeu e deu à luz ao filho de Abraão na sua velhice. Eu gosto da expressão visitou Sara, o Senhor visitou Sara. Aqui, diferente do que nós lemos sobre Abraão, quando o Senhor visita Abraão, é uma visão. Aqui, no caso de Sara, é a concepção, a geração de uma nova vida. E isso mostra, já que é o mesmo verbo, que é igual. Enquanto no sacerdócio, no agir do sacerdócio, Abraão tem a oportunidade de receber revelações e ser ensinado os caminhos de Deus e ministrar as bênçãos do Evangelho, Sara, ela é capaz de gerar uma vida. E isso é muito importante. Eu tenho até um comentário neste livro sobre o Velho Testamento, sobre a infertilidade. Olha só como era no passado. No mundo antigo, não ser capaz de gerar um herdeiro era considerado uma calamidade de grandes proporções para a família, porque representava uma ruptura no padrão de herança das gerações e também por não deixar ninguém para cuidar do casal em sua velhice. Assim, foram criados recursos legais que permitiriam a um homem cuja esposa não lhe tivesse dado filhos engravidar uma escrava. Isso está no Código de Hammurabi, nas tábuas de Nuzi. Ou uma prostituta, que está no Código de Lipit Istar. As crianças nascidas desse relacionamento podiam então ser reconhecidas como herdeiras legítimas do pai, tá? No Código de Hammurabi. Abraão e Sarai empregam a mesma estratégia quando recorrem a Agar como mãe substituta para gerar um herdeiro ao casal já idoso. Então, quis ler isso aqui porque mostra que era uma vergonha, um opróbrio, né, como falam nas escrituras, não ter filhos. Era uma situação muito difícil, particularmente para Sara. Então, vocês imaginam a alegria quando ela tem um filho. E diz aqui, foi no tempo determinado que Deus tinha dito. Sempre é assim, meus irmãos e irmãs. Nós não podemos nos comparar com outras pessoas, porque sempre é o melhor tempo se confiarmos em Deus. Ele tem um plano pessoal para cada um de nós. Então não fica olhando, nossa, aquela pessoa conseguiu isso, ou aquela pessoa tem isso nessa idade. Não, meus irmãos e irmãs. Vamos nos concentrar em Deus e Ele vai nos abençoar segundo nossas circunstâncias. E aí, a Sara deu o nome de Isaac para ele. Eu estava falando dos significados dos nomes. Isaac significa aquele que ri, ou ele é alegre, ou ele trouxe alegria, né? E é maravilhoso ter um filho. Bom, eu ainda não tive, né? Mas eu tenho fé de que vai ser maravilhoso ter um filho. Eu vejo a alegria dos meus pais pelos filhos e pelos filhos de seus filhos, né? Pelos netos agora. E eu posso testificar para vocês que há muita alegria numa família. E ele foi circuncidado, Isaac, quando ele tinha 8 dias de idade. Isso aqui é importante porque o Senhor tinha dado essa lei da circuncisão antes e tinha que ser no 8º dia para que os pais soubessem que aquela criança, aquele menino, não era responsável por seus pecados até que tivesse 8 anos de idade, quando então ele seria batizado.
tradução de Joseph Smith nos ajuda a entender que eles já tinham um batismo e que a circuncisão foi estabelecida como parte do convênio abraâmico, mas também para lembrar, né, esse 8 dias, para lembrar que é 8 anos de idade que eles tinham que fazer o primeiro convênio com Deus. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu Isaac e Sara tinha 90. E o significado do nome Isaac está aqui, ó, Deus me fez rir, todo aquele que ouvir rirá comigo, ou seja, ficará feliz comigo, né? E aí ainda continua falando sobre o regozijo deles. Eu lembro muito aqui sobre a fala de Eva depois que teve seus filhos também. E no versículo 7, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, talvez aqui com 3, 4 anos de idade. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que já tinha lá talvez uns 17, 18 anos, zombava. Então ele estava lá fazendo as molecagens dele, talvez até estava, né, enchendo o saco do irmão mais jovem. Agora, Sara não gostou disso. Ela ficou furiosa com isso. E aí ela disse para Abraão, no 10, expulsa esta serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Ora, Abraão amava Isaque. Era seu filho querido. Então, o versículo 11 mostra o sentimento de Abraão quando Sara faz esse pedido tão duro. Pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Agora você, homem, casado, me diga. A sua esposa já te falou uma coisa que foi pesada, que foi difícil, mandou você fazer. Não estou falando, amor, vai lavar a louça. Não estou falando isso. Às vezes isso parece muito mal também. Pô, você está querendo assistir o jogo de futebol, está querendo assistir a Netflix, está querendo descansar de um dia do trabalho e sua esposa vai lavar a louça. Isso seria uma coisa difícil também, né? Mas a gente está falando de outra proporção aqui. A gente está falando, coloca esse teu filho para fora junto com essa mulher. Lembra que Sara que tinha dado Agar como esposa. E lembra também que por causa dos ciúmes de Sara, Agar tinha fugido. Ela falou, não preciso disso, vou embora daqui. Né? Logo que ela ficou grávida, ela falou, vou embora daqui. E um anjo tinha aparecido para ela e disse, volta, se sujeita, se humilha e fica lá. E ela obedeceu. Agar é uma mulher que foi convertida a Deus. Eu sei que muitos especialistas falam, não, ela não era conversa, mas com certeza foi convertida a Deus, porque para receber a mensagem de um anjo, para se submeter às provações e para que Isaac fosse considerado como uma grande nação, as promessas que ele recebeu, ele não recebeu a primogenitura como Isaac vai receber, né? Desculpa, Ismael. Mas Ismael recebeu bênçãos e a fidelidade da mãe dele, Agar, era muito importante nesse quesito. Então, Abraão deve ter consultado o Senhor, porque o Senhor disse no 12, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua semente. Quando uma mulher diz para o homem fazer alguma coisa, se for uma coisa relacionada a questões espirituais, como é este o caso, o homem deve agir como Abraão agiu e perguntar a Deus. Geralmente Deus vai dizer, ouve tua mulher. Geralmente, mas pode ser que não. Por exemplo, se uma mulher fala, não quero mais ir para a igreja, não vamos mais na igreja, o homem deve perguntar a Deus. E se a mulher está tentando contra Deus, a mulher que vai para o inferno. Porque você precisa ser fiel primeiro a Deus. Para um relacionamento ser eterno, a sua fidelidade tem que ser sempre antes Deus e não seu marido ou sua mulher. Tá bom?
Então, eu falei é forte, né, que vai para o inferno, mas essa é a verdade. Infelizmente, você vai ter que ficar longe dessa pessoa que quer te levar para baixo, porque primeiro você tem que cumprir a ordem de Deus. Não é o caso aqui. Abraão achou aquilo duro e foi consultar o Senhor. O Senhor disse: faz o que tua mulher está dizendo. Mas ele garantiu a Abraão, disse: o filho dessa serva farei uma nação, porquanto ele é tua semente. Então ele não perderia as bênçãos e garantiu que ele teria uma vida de modo a gerar outros filhos para que crie uma nação, porque ele era jovem, não era casado ainda. Imagina as preocupações de Abraão para deixar esse menino jovem. Ele não está preparado para o mundo ainda. Mas o Senhor disse: não faz isso. A Sara está pedindo, você faz. E ele foi. Então, ouvir a mulher é muito importante. Mas a mensagem da mulher, por mais que nos soe irracional, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Então, mulheres, muito cuidado com aquilo que vocês aconselham seus maridos, porque eles vão dar ouvidos, né? Geralmente eles vão dar ouvidos, mas vocês têm que, antes, estar em sintonia com Deus. E homens, sejam corajosos para que, se sua mulher não está em sintonia com Deus, chamá-la ao arrependimento com amor, com bondade, com carinho, ajudando-a a ver que o seu compromisso é, antes de tudo, com Deus e seus mandamentos. Tá bom? Então, relacionamentos de Abraão e Sara é um modelo para nós. O Senhor nunca levanta um profeta sem levantar uma profetisa no mesmo nível espiritual. A gente fala muito sobre Abraão, mas a gente não pode esquecer que Sara está ali em pé de igualdade. Abraão sacrificou muito, Sara sacrificou também. E eu sei que aqui parece um abuso de Sara. Mas talvez, como muitas vezes acontece nas escrituras, nós não tenhamos todos os detalhes. E ela talvez tenha sido motivada não apenas por um ciúmes, por raiva, né? Aliás, talvez não foi nada disso. Talvez ela até recebeu uma revelação: olha, ele já está maiorzinho de idade, eu não quero que ele fique aqui porque vai dar problema e eu quero que o meu filho fique, então dá um jeito aí. O casamento plural, ele ofereceu muitos desafios. A gente sabe por essa dispensação que nem sempre era fácil, né, um homem ter mais de uma mulher e ter mais de uma família. E aqui a gente vê alguns conflitos desses. E, bom, Abraão se levanta pela manhã, de madrugada, pega o lanchinho ali, faz um pão, faz água, dá a Agar, pondo sobre os seus ombros, e também lhe deu um menino e despediu-a. E ela se foi andando errante no deserto de Berseba. Olha, ponto positivo aqui é que Agar deixou de ser serva. Ela ganhou a liberdade dela. Ela conseguiu uma carta de alforria, né? Alforria. E ela agora era uma mulher livre, porém, ela não tinha mais nada, acabou a água. E ela largou o menino debaixo de um arbusto, né? Fica aí. Aqui fala menino, mas ele já era mais velho. Ele já devia estar próximo da idade adulta. E ela sentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, e dizia: que eu não veja morrer o menino. Porque tinha acabado a água, estavam num desertão, tinha acabado, e assim, logo ele teria fome, o que ela ia providenciar? Então ela falou: eu não quero nem ver isso acontecer, né? E ela começa a chorar. E Deus ouviu a voz do moço. Então talvez ele também estivesse chorando junto com a mãe. E brandou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu a beber ao moço. Quer dizer, o Senhor providenciou uma maneira deles subsistirem. E o moço cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro, assim ele podia caçar animais e sustentar sua mãe. Eles habitaram em Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito, porque ela era egípcia, então provavelmente tinha parentela lá. E ela foi e buscou uma mulher para seu filho, e ele se casou. E aconteceu que naquele mesmo tempo, bom, aí já começa outra história aqui,
Mas o que eu queria falar de Agar é que o Senhor não esqueceu dela. Pode parecer aqui que ela foi vítima de, de uma situação injusta, onde Sara está impondo sua vontade egoísta contra dois inocentes. Mas, como eu falei, não temos todos os detalhes. E como o Senhor diz para Abraão ouvir Sara, a gente não pode pensar que é uma injustiça, porque diante de Deus não há injustiça. Agora, foi uma situação muito difícil, o Senhor enviou seu anjo, confortou e ajudou Agar com todos os meios necessários. É uma mulher forte e talvez, meus irmãos e irmãs, nós não sabemos. A tradição, tem parte da tradução dos judeus que dizem que Agar, ela voltou a se casar com Abraão quando Sara morreu. Lá no capítulo 23, Sara, ela morre. E aí tem, deixa eu ver se eu abro aqui, embora não planejei falar isso. Desculpa, Sara morre no 23, mas vamos para o 25. 25 diz assim, no versículo 1. E Abrão tomou outra mulher e seu nome era Quetura. E ela deu-lhe Zinsra, Joxã, e Medã, e Midian, e Gisabeque e Suá. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Algumas pessoas, inclusive parte da tradição dos judeus, acredita que Quetura era Agar. Então, ela teria voltado para Abrão e contraído novas núpcias. Agora, não mais como concubina, mas como esposa legítima. Por isso que ela teria trocado o nome, porque ela entrou no convênio. Agora, não sabemos se é assim. De qualquer maneira, Abraão teve outros filhos, tá? E se for, é uma história bonita, né? Se não for, o Senhor não deixou de desamparar Agar e ela foi abençoada por Deus e subsistiu. Vamos para o capítulo 22. Capítulo 22, o Senhor ordena a Abraão que sacrifique seu filho Isaac. Passou um tempo, tá? Isaac aqui não era um bebê, não era tão pouco criança. É provável que Isaac tivesse 30 anos quando isso aconteceu. E no versículo 1, nós lemos que Deus pôs à prova Abraão. O Senhor, ele nos prova. Veja, Abraão já era avançado em idade, já tinha passado muitos testes, mas agora estava na hora do teste celestial. Isso faria... Abraão já era profeta, já tinha visto Deus, tinha feito muitas coisas importantes, ainda assim, enquanto estivermos na carne, meus irmãos e irmãs, temos testes a passar, e esse foi o teste celestial. Isso é que faria Abraão herdar o reino celestial, ser digno do reino celestial. Um teste muito difícil. E no versículo 2 diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vais à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A terra de Moriá, há uma discussão aonde seria. A gente tem um versículo em 2 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 diz: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar em que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jezubeu. Então, quando fala que o monte Moriá fica em Jerusalém, aqui em Crônicas, muitas pessoas interpretam que é o mesmo lugar que está sendo mencionado aqui em Gênesis 22. Ou seja, em Jerusalém, que era ali Siló, onde estava Melquisedeque, onde Abraão foi abençoado, havia um templo. Até foi descoberto, não muito tempo atrás, o templo de Melquisedeque. E tem muitas coisas ali para serem descobertas sobre isso. Mas havia esse velho templo, bem antes do templo de Davi, bem antes do templo de Salomão, havia esse templo em Jerusalém. Eu visitei as proximidades quando fui para lá. E mais para cima ali havia o Monte Moriá, aonde Davi e Salomão teriam construído o templo. E algumas pessoas dizem, inclusive, que era ali que ficava o Santo dos Santos. Hoje não tem templo, tem uma parede só, né? E ali no lugar onde seria o Santo dos Santos, onde seria o Monte Moriá, os muçulmanos construíram uma edificação que é o Domo de Ouro. É muito bonito, mas só pode entrar lá dentro quem é muçulmano. Então eu não entrei, eu visitei fora ao arredor.
E, de qualquer maneira, onde quer que seja, eles tiveram que viajar. Então eles acordaram de madrugada e Abraão, ele colocou no jumento as coisas necessárias, a lenha, junto com Isaac, né, eles pegaram a lenha para o holocausto e eles foram para o Monte Moriá. Demorou 3 dias para que eles avistassem um lugar ao longe. E aí, vou ler para vocês a partir do versículo 5, que a forma como está é muito tocante. Fica aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali e adoraremos e retornaremos a vós. Mais uma evidência de que havia um local de adoração, um templo naquela região. Então ele deixou os servos e foi. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre seu filho Isaque. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a seu pai Abraão e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou seu filho Isaque, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Agora veja a cena. Eu falei para vocês que não é um menino. A qualquer momento, Isaac não é bobo, ele percebeu, né? Quando ele falou, peraí, tá subindo só eu, meu pai, não estamos levando nenhum animal, eu tô levando aqui a lenha, meu pai já tem mais de 100 anos de idade, talvez ele tinha aí uns 130 anos de idade. Será que ele tá bem da cabeça? Mas ele foi, subiu ao monte, carregando a madeira, ele voluntariamente deitou sobre o altar que ele ajudou a construir, né? Provavelmente estava ajudando a construir ali, e ele se deixou amarrar. Então, o pai estendeu a faca, né? O cutelo, para imolar seu filho. Nesse momento, imagina a dor de Abraão. Eu quero que vocês imaginem com o conhecimento adicional da restauração. Porque nós sabemos que quando Abraão era jovem, com a idade que o filho tinha, os pais dele fizeram algo parecido, ofereceram ele para o sacerdote Inico, prenderam ele sob altar e ele estava pronto para ser morto, quando Jeová o libertou. Então Abraão sabia que Jesus, Jeová, não aceita sacrifícios humanos, porque agora Deus estava pedindo isso e ele conhecia a voz de Deus, ele não sabia que não era imaginação dele. Ele sabia que era a voz de Deus porque ele já tinha tido muitas experiências espirituais e era certo que Deus estava pedindo. Então ele foi obediente, completamente obediente. E naquele momento, ele deve ter pensado em tudo que ele tinha passado. E aquele era o filho da promessa. Ele deve ter pensado, Senhor, tu não prometeste que nações seriam abençoadas por minha geração? Como que isso vai acontecer? A razão estava ali, ó, disputando com a fé. Mas isso não impediu que ele agisse. E quando ele levantou a mão, olha só o que aconteceu. No versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E ele diz, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Irmãos e irmãs, que história linda. Uma história real. Isso não é simbólico, isso aconteceu mesmo. Abraão ia oferecer seu filho, mas um anjo impediu naquele exato momento. Agora, quando fala anjo do Senhor aqui, na verdade, não significa que é um anjo mesmo, mas pode ser o próprio Deus. Às vezes, anjo do Senhor é um eufemismo para Senhor Jeová, o Senhor da glória. Então,
o próprio Deus pode ter dito a Abraão, porque no versículo 12 ele fala em primeira pessoa. Então talvez não seja um mensageiro, mas o próprio Deus dando a mensagem. E ele disse que ele não negou o único filho. E o Senhor providenciou uma maneira para que ele fizesse o sacrifício, como Abraão tinha dito, né? O Senhor proverá, e de fato o Senhor proveu. Agora vamos aqui, ó, nesse esquema que eu tenho para falar sobre esse simbolismo, porque aqui é um protótipo, né, do Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei algumas escrituras e eu vou mostrar para vocês. Em Gênesis, aqui, ó, considere as escrituras todas de Gênesis, tá? Em Gênesis 22, versículo 2, nós lemos sobre o único filho. Em João 3,16, nós lemos que Jesus é o Filho unigênito do Pai. Então já tem um paralelo aqui. Em Gênesis 22:2 também nós lemos sobre o lugar em que se deu, que é em Jerusalém. Jesus também foi crucificado lá no Gólgota, que ficava em Jerusalém. Nós lemos que Isaac carregou a lenha e Jesus carregou a sua cruz. Nós lemos que Isaac foi amarrado e Jesus foi crucificado, pregado na cruz. Nós lemos que Isaac foi voluntariamente, assim como Jesus também se entregou voluntariamente. Nós lemos sobre o sangue derramado de Jesus. E nós lemos que o Senhor providenciou um cordeiro para o sacrifício. Nós vemos que um anjo apareceu para impedir. Como eu falei para vocês, talvez não seja um anjo, mas é mencionada a palavra anjo. E nós vemos que um anjo também aparece em Lucas 22:42 para confortar o Filho de Deus. Nós vemos também que o amor do Pai, a obediência do Filho, e o sacrifício de ambos. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós temos um paralelo entre Isaac e Jesus Cristo. Aqui nós vemos que Isaac era um modelo perfeito de Jesus Cristo e Abraão um modelo perfeito do Pai. Só que não houve a consumação. Aqui no caso houve a consumação, né? Jesus de fato se entregou voluntariamente. Todos esses elementos estão presentes. Ele era o único filho, ele estava em Jerusalém, ele carregou a sua cruz, ele foi amarrado e pregado. No caso de Isaac foi amarrado, no caso de Cristo ele foi pregado. Voluntariamente ele submeteu. Havia sangue na expiação, porque pelo sangue faz expiação da culpa. O anjo apareceu para confortar o Salvador
e o amor do pai, a obediência do filho, se mostra nesse grande sacrifício que foi feito. Meus irmãos e irmãs, que bênção ter falado com vocês sobre o sacrifício de Abraão. Eu queria testificar para vocês que nós precisaremos, em algum momento da nossa vida, passar pelo mesmo sacrifício que Abraão passou. Não vamos ter que colocar nosso filhinho em um altar e estender a faca. Não, mas nós vamos passar por algo difícil, porque o Senhor quer dar para nós as mesmas bênçãos que deu para Abraão, e nós precisamos passar por algo semelhante, cada um na sua proporção, mas nós teremos que passar por testes celestiais. Se nós queremos as bênçãos de Abraão, que são as bênçãos da exaltação, precisamos passar pelos testes de Abraão, precisamos fazer as obras de Abraão. Então convido vocês a ponderarem nas coisas que nós falamos no dia de hoje, na força e resiliência que essas mulheres mostraram, tanto Agar quanto Sara, e ver como nós podemos aplicar essas coisas na nossa vida a ponto de nos tornarmos santos como estes homens e mulheres se tornaram. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não vou terminar antes do teste. Então, vamos fazer um teste agora. Eu vou colocar para vocês. Serão 10 perguntas com 4 alternativas sobre o que nós estudamos, tá bom? Eu vou mudar aqui a minha posição para que eu possa oferecer esse teste para vocês. E me diga nos comentários quais perguntas você teve mais dificuldade para que eu possa produzir algum conteúdo e ajudar vocês nisso. Me diz quantas você acertou, quantas você errou. Quero ver aí se esse teste foi fácil ou difícil, tá bom? Mas não vale roubar, não. Assim, se você quiser parar e consultar as escrituras, tudo bem, não tem problema. O importante é você aprender. Eu estou mais interessado que você aprenda sobre você do que você acertar todas ou errar, não é essa a questão, tá? A questão é que você aprenda. Então, se estiver fazendo o teste e quiser parar para consultar as escrituras, ok. Mas lembra de que tem que relatar depois como é que foi o teste, que isso que eu quero saber. Se vocês gostam desse tipo de coisa. A gente fez um primeiro teste há umas 2 aulas passadas aí e vocês gostaram. Então estou repetindo esse exercício. Até a próxima, pessoal. Pessoal, preparados para o teste? Vamos lá então, ó. Primeira pergunta. Em Gênesis 18, qual foi a reação de Sara ao ouvir a promessa do Senhor de que ela teria um filho, apesar de sua idade avançada? Opção A, ela chorou de alegria. Opção B, ela riu consigo mesma. Opção C, ela repreendeu Abraão. Opção D, ela orou imediatamente em agradecimento. E aí, o que vocês acham? A resposta correta, bom, eu vou dar a resposta correta, mas se você quer mais tempo para pensar, pausa o vídeo. A resposta correta é a B. Podem ler lá em Gênesis 18, ela riu consigo mesma. Vamos para a próxima. Pergunta 2. Qual pergunta o Senhor fez a Abraão após Sara duvidar da promessa de que teria um filho? Opção A, por que duvidas do meu poder? Opção B, onde está a tua fé? Opção C, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Opção D, quem és tu para questionar a Deus? Ok, elas são perguntas bem parecidas, pode confundir um pouco, né? Mas a correta é a opção C. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor. Vai contando aí quantas que você acerta. São 10. Pode usar as mãos. Ó, se você acertou, você abaixa o dedo, ou deixa de pé e abaixa que você errou, não sei. Mas vai contando. Vai ser legal depois você saber o quanto que você acertou, o quanto que você errou, para você poder estudar um pouquinho mais. Vamos para a próxima. Próxima. 3. Ao interceder por Sodoma, Abraão rogou ao Senhor para poupar a cidade se houvesse justos nela. Qual foi o número mínimo de justos com o qual o Senhor concordou em não destruir a cidade? Vocês lembram dessa oração? Ele começou, Senhor, se houver tantos justos, aí foi diminuindo. Qual foi o número mínimo ali? Opção A, 50, opção B, 40, opção C, 20, opção D, 10.
É a opção D, 10. Esse foi o último número que a gente tem nessa oração. Então, se houvesse 10 justos, o Senhor não destruiria a cidade. E quando a família de Ló saiu de lá, pumba, foi destruída. Pergunta número 4. Qual, pergunta número 4. Qual foi a instrução específica dada pelos anjos a Ló e sua família enquanto fugiam de Sodoma? Opção A, levem todos os seus bens convosco. Opção B, lutem contra os homens da cidade. Opção C, escapem para o monte e não olhem para trás. D, fujam para o Egito e esperem lá. É a opção C, escapem para o monte e não olhem para trás. Eles tinham que sair imediatamente. 5. O que aconteceu com a mulher de Ló e qual é a interpretação moderna sugerida pelo elder Jeffrey R. Holland sobre o erro dela? Eu comentei um pouco sobre isso na aula. Vamos lá, opção A. Ela tropeçou e caiu. Seu erro foi a falta de preparo físico. B. Ela virou uma estátua de sal. Seu erro foi desejar voltar e ter apego ao passado. Opção C. Ela foi queimada pelo fogo. Seu erro foi demorar demais para sair de casa. Opção D. Ela se perdeu na fumaça. Seu erro foi não segurar a mão de Ló. Bem, o correto aí, meus irmãos, é a opção B, porque ela desejou voltar e teve apego ao passado. É isso que o Elder Holland fala em seu discurso sobre o tema. Em Gênesis 20, estamos na questão 6. Por que o rei Abimeleque devolveu Sara a Abraão? Opção A, ele descobriu que Sara não era bonita. Opção B, Deus o advertiu em sonho de que Sara era casada e ele morreria se a tocasse. Opção C, Abraão ameaçou atacar o reino de Gerar com o seu exército. Opção D, Sara fugiu do palácio durante a noite. A opção correta é a B. Muito, muito bem. 7. Após serem despedidos por Abraão e a água do odre acabar, como Deus salvou Agar e Ismael no deserto? Opção A. Fez chover maná do céu. Enviou Abraão para buscá-los de volta. C. Abriu os olhos de Agar para que ela visse um poço de água. D. Transformou a areia em pão. Lembrando que Agar, às vezes, ela aparece com H, tá bom? Algumas versões da Bíblia vão trazer o nome com Agar, com H. E aí, qual é a resposta certa? A resposta certa é a C. Ela acha um poço e o Senhor a salva. Muito bem. Para onde Deus ordenou que Abraão levasse Isaque para oferecê-lo em holocausto? Opção A, terra de Ur. B, terra de Moriá. Opção C, Monte Sinai. Opção D, deserto de Parã. Vocês sabem, se assistiram à aula, que a opção correta é a B, a terra de Moriá. Ela é apresentada como terra e não cidade, porque, segundo a tradição, ela fica na cidade de Jerusalém. Né? Mas nós não sabemos ao certo. Bom, vamos lá. 9. Quando Isaac perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, qual foi a resposta de Abraão? A. Nós encontraremos um no caminho. B. Tu és o cordeiro, meu filho. C. Não precisamos de um cordeiro hoje. Ou D. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E aí, vocês estão indo bem nesse teste? Essa eu acho que é uma das mais fáceis, hein? É a opção D. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E a última, o sacrifício de Isaac por Abraão é descrito nas Escrituras como sendo uma semelhança de quê? A. Do sacrifício de Deus Pai e seu Filho unigênito. B. Da destruição de Sodoma e Gomorra. C. Da separação entre Ismael e Isaac. D.
das ofertas de dízimo da casa de Israel. Ó, nada a ver a opção D. A opção C, não tem nada a ver também, porque quando Ismael e Isaac se separaram, o Isaac era um bebezinho e Ismael já era um jovem, né? A gente tem uma separação mais brusca, assim, com Esaú e Jacó, então provavelmente é daí que vem a confusão. E da destruição de Sodoma e Gomorra também não tem nada a ver, porque o sacrifício de Isaac por Abraão não tem nada a ver com Sodoma e Gomorra, que eram cidades iníquas que foram destruídas. Só pode ser a opção A, porque é um modelo do que seria o sacrifício do pai e do filho. Ok, pessoal, diz aí nos comentários como é que foi esse teste para vocês. Perfeito, excelente o teste. Obrigado por terem assistido esse vídeo, nos encontramos no próximo. Até mais.